Mônica, vamos falar de você, Vamos. da sua arte, suas ilustrações. Eu acho tão bonito. E eu te conheci por causa dessa canga aqui. Essa canga que eu ganhei de presente. E aí quando eu vi, cara, que lindo, frevo, ó, a arte lá de Pernambuco. Aí eu nunca tinha reparado no seu nomezinho. Deixa eu ver quem que assina esse desenho aqui, essa gravura, essa ilustração. Aí eu vi, eu falei, opa, Mônica Fuchshuber. Deixa eu ver se ela é brasileira, porque o sobrenome dela, Fuchshuber, É Fuchshuber. Fuchshuber, ela é... Tinha que ser do sul, que é o pessoal lá da imigrante alemão, né? Imigrante italiano, imigrante japonês também, né? No sul. Sim, italianos. Tem italianos, tem alemães. E, na verdade, assim, a minha família, eu tenho muitos familiares que moram em Santa Catarina. Muito. Aqui eu moro no Rio atualmente, né? Mas não tem ninguém quase da família aqui no Rio de Janeiro. Você veio para o Rio? Por que você saiu de Santa Catarina e veio para o Rio? Eu nunca tive, infelizmente, eu não tive a felicidade de nascer em Santa Catarina. A felicidade! Não é catarinense, é carioca. Eu adoro Santa Catarina, tem muitos familiares lá, muitos parentes. A minha avó teve 11 filhos, então eu tenho mais de 40 primos, é muita gente. E nós éramos sozinhos em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né? Então, por isso que eu falo, porque eu adoro Santa Catarina, eu adorava e passava férias lá na casa da minha avó, e eu ficava triste. Eu falei, por que todo mundo está em Santa Catarina e eu não? Entendeu? Por isso que eu digo assim, que eu não tive a felicidade, que eu adoro Santa Catarina, né? Mas, Mônica, e aí a sua admiração, assim, pelas cores, né? Eu fico vendo, até te comparo um pouco, mas assim, entre aspas, pelo amor de Deus, com o Romero Brito, que ele adora cores, né? Aquela coisa bem colorida, bem forte. Você também tem isso na sua arte. Suas influências são quais? Então, eu vou te falar, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Só que eu, com 20 e poucos anos, eu fui morar em São Paulo. E eu fiquei 22 anos morando em São Paulo. Então, eu me considero metade carioca, metade paulista, porque praticamente metade da minha vida eu passei em São Paulo. E é muito importante, eu gosto até de falar isso, porque você vai perguntar das minhas influências, e as minhas influências vieram de São Paulo, não no Rio de Janeiro, apesar que o Rio de Janeiro tem muito a ver com cores, com alegria, com praia, com canga, né? Mas, inclusive, as cangas, elas começaram a ser feitas em 2008, e eu morava em São Paulo na época. Então, eu trabalhava lá em São Paulo com um cliente que tinha uma loja que vendia camisetas sobre o tema Brasil. Então, eu comecei a cozinhar sobre o tema Brasil para fazer camisetas para esse cliente. Ele era um cliente bem grande lá de São Paulo. E eu comecei a fazer essas artes com o tema Brasil por causa desse cliente. E essa canga, inclusive essa arte que você vê aí do frevo, foi feita por um anúncio que eu fiz para ele, porque ele me pediu para fazer um anúncio para colocar num guia, esses guias turísticos, né, da loja dele, fazendo propaganda da loja dele para como souvenir, né, para os turistas, essas coisas. Porque, inclusive, todo paulista, quando ia viajar para fora do Brasil, queria levar uma lembrança do Brasil, ia nessa loja. Porque ele vendia exclusivamente produtos ligados à ecologia, Brasil, São Paulo, né, cidade de São Paulo. Então, a pessoa que queria mesmo um souvenir do Brasil para levar, ia buscar uma camiseta ali na loja dele. Essa marca dele é só São Paulo ou tem espalhado pelo Brasil, a marca? Tinha em outros estados também, mas no Rio de Janeiro não. Ele não gostava muito do Rio de Janeiro. Na verdade, tem muita gente que não gosta, que tem uma dificuldade de fazer negócios no Rio de Janeiro, né? Porque tem impostos mais altos, e o ICMS é mais alto. Rio de Janeiro é uma cidade... É complicado, Rio de Janeiro, hein? Complicadinho para negócios. É complicado. Então, muitas pessoas evitam de vir. Eu espero que um dia alguém acorde, porque o Rio de Janeiro é uma cidade, a cidade ainda é a cidade onde recebe mais turistas. O Rio de Janeiro, São Paulo recebe o turismo de negócios, né? E o Rio de Janeiro recebe o turismo de férias, né? Paisagístico, o pessoal visitar
Um Pão de Açúcar, Corcovado, as praias. Mas, Ana, o Brasil ainda recebe muito poucos turistas. É uma coisa, assim, absurda. Nós recebemos 6 milhões de pessoas por ano. Isso, digamos, é assim, é nada. É o que talvez uma cidade, uma das mais visitadas do mundo, que é Paris, talvez eu sabia esses números agora sim, mas também acho que isso não vem muito ao caso, né? Falar os números exatos. Mas é tipo assim, o que o Brasil recebe o ano todo, Paris recebe no mês, entendeu? Que vergonha. Que vergonha. O potencial turístico do Brasil é gigantesco, é muito grande, entendeu? Então, e eu sou apaixonada pelo fato de eu ter começado a desenhar o Brasil. Eu me apaixonei, eu sou apaixonada, porque cada vez eu tenho que fazer pesquisa. Eu adoro desenhar frevo, adoro desenhar Bahia, adoro desenhar o folclore, né? Eu comecei a pesquisar, eu comecei naquela época que eu comecei, não tinha internet assim como nós temos hoje em dia, então eu pesquisava em livros, eu comprava guias turísticos para pesquisar sobre as cidades. E Sim. Você começa a ver o quanto que o Brasil é tão bonito, tem coisas tão bonitas, e aí eu comecei... E uma coisa começa a levar a outra, né? Porque eu fiz essa imagem aí, eu fiz para um anúncio, um guia turístico. Depois, eu fiz essa na época, fiz uma baiana também, que esse meu cliente acabou botando lá em São Paulo, numa parede bem grande da loja dele, né? Ele até na época criou uma loja que se chamava Brasil Mania. Então, e ele criou essa loja, e aí o que aconteceu uma coisa vai puxando a outra. Acabou falindo. Aí, não. Rio de Janeiro, para ele não deu, ele fechou. Não, ele está em São Paulo ainda. Acho que ainda tem lojas em São Paulo, não com esse nome, porque ele tinha uma outra marca. Essa daí não sei se ainda existe. Mas aí eu peguei essa imagem e coloquei na internet. Quando a internet começou, eu botei lá propaganda do meu trabalho, né? Botei lá, eu pus no site, acho que era de ilustradores, que a gente tinha um site com vários ilustradores. Naquela época não tinha Instagram, não tinha... Então tinha os sites do Sociedade dos Ilustradores, e eu botei lá. É da época do Orkut, não é? 2008. Só tinha Orkut, tinha nem Facebook, E tinha as comunidades, não, os grupos. 2008 que foi feita a primeira canga, que foi a imagem do frevo. Não essa daí que você fez, foi uma outra, que foi a primeirona. E... Então, eu botei na internet, um fabricante aqui do Rio de Janeiro viu essa imagem e me contactou através de e-mail e me perguntou se eu não queria fazer se eu não aceitava vender a arte. Vender, eu não vendo. As minhas artes não são vendidas, elas são licenciadas, né? Olha! Isso é uma dica que eu falo para todo mundo: não venda suas artes, licencie. Quer dizer, os direitos autorais continuam meus. A gente faz um contrato e a pessoa usa, o cliente, né, o fabricante, ele usa a imagem por determinado período. A gente faz um contrato, a imagem, depois que o contrato acaba, a gente renova ou não, dependendo. Essa imagem do frevo, por acaso, ela foi renovada umas 5 vezes, de tanto sucesso. Fez sucesso. Fez sucesso porque o frevo é brasileiro. O frevo é brasileiro, é exclusivo nosso. Exclusividade nossa. Ninguém tem, só o Brasil, só Pernambuco. Só Pernambuco, hein? Nem desceu, nem se espalhou, né? Como então, samba, como funk, como não sei o quê. O frevo é só lá em cima. Tanto que é o melhor, eu acho que é o melhor carnaval. Eu prefiro Pernambuco. Tem frevo, tem maracatu, tem coco, tem ciranda, tem manguete, tem rock, tem tudo. Né? Talvez seja uma coisa mais autêntica, né? Uma coisa ainda mais popular, porque aqui no Rio de Janeiro eu adoro, eu já fui ver os desfiles da escola de samba. Para quem é designer, para quem trabalha com arte, é sensacional, é muito bonito. Eu fico olhando os eu vejo com outro olhar. É a pesquisa histórica que eles têm que fazer, que é maravilhosa, a pesquisa toda que é feita. Então, assim, realmente é um espetáculo maravilhoso, mas é uma coisa que já é uma superprodução. Entendeu? Já é um espetáculo. E eu acho só até que... aquela temporada, né? Só para aqueles dias ali do carnaval. Depois acaba. É uma judiação também. É um espetáculo. Eu comparo o carnaval do Rio de Janeiro como se fosse um show, um espetáculo na Disney. É maravilhoso. É maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. É muito legal. Eu gosto de ir.
Mas, assim, obviamente eu não fui ainda para o carnaval lá de Salvador, Bahia, Recife. Eu não fui porque eu também não sou uma pessoa muito, assim, eu gosto de sair num bloco, mas eu não sou aquela pessoa que gosta de ir para o meio da multidão no carnaval. Ainda mais entendeu? agora, né, Mônica? Agora, então, nem pensar. Multidão e aglomeração. Ô, Mônica, Então, qual que é a sua formação? É desenho industrial? É artes plásticas, belas artes? Qual é a sua formação? Então, na época que eu entrei na faculdade, eu entrei na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e na época o curso de design, que hoje em dia é o desenho, eu acho que é o desenho industrial, né? Na minha época tinha a comunicação visual e o desenho industrial. A comunicação visual, que eu acho até voltou a se chamar comunicação visual, era o design gráfico. Né? E uma coisa tão interessante, é uma coisa tão interessante isso, que eu só sabia que eu queria uma faculdade que tinha desenho. Eu não tinha muita noção de onde... O negócio era desenhar, né? Era ilustrar, pintar. Comunicação visual, eu li lá o programa, naquela época não tinha Enem, era um vestibular unificado, que a gente chama, né? Que a gente chamava aqui no Rio, era o Cisgram Rio. E eu falei, eu quero desenhar. E, na verdade, eu não tinha muita noção do que era o curso que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu queria desenhar. Mas você fez aquela prova de habilitação. Eu fiz também, eu fiz Belas Artes e tive que fazer aquela provinha, que você desenha um monte de coisa. E não era qualquer um que passava, não. Se bem que, mais ou menos, né, Mônica? Porque tinha mais vaga do que candidato. Quase ninguém eu saí chorando da prova, achando que eu não ia passar. Eu saí chorando. Eu falei, eu não vou passar, eu não entendi nada do que eles escreveram. E eu passei, entendeu? E depois eu passei, logo na primeira vez eu passei, só que passei para o segundo semestre e fui para o UFRJ. E aí eu fui fazer um curso de comunicação visual, que é, hoje em dia, o design gráfico. No início, os 2 primeiros anos, era tudo junto com o desenho industrial, que é o desenho de produto, que é o design de produto, era o desenho industrial na época. Os 2 primeiros anos eram as turmas todas misturadas, que era o básico. Então, a gente misturava com vários cursos de pintura, de gravura, de comunicação visual. Sim. Era desenho de produto, entendeu? Mas, por exemplo, assim, eu não sei desenhar produto nenhum. Eu não sei, eu nunca desenhei produto, porque eu realmente fiz o design gráfico. O seu foco foi a pintura, foi a gravura, né? Mas é tudo engraçado. Eu não tinha muita ideia do meu curso. É o que eu falei, eu queria desenhar. Eu não sabia muito o que era. Aí, quando eu fui arrumar um estágio, né? Eu fui trabalhar numa agência de propaganda. Então, assim, eu achava que eu era publicitária. Publicitária! Mas até um dia que eu... não deixava de ser. Falou isso pra mim, Mônica, você não é publicitária, você é designer. Aí eu falei assim, designer? O que é isso? Perdida, né? Mas eu gostava de desenhar. E aí eu comecei a desenhar e eu trabalhei muito com camisetas, entendeu? Foi assim, no início da minha carreira, eu comecei a fazer desenhos para camisetas, ainda na faculdade, para vender, para ganhar um dinheiro, né? Eu fazia com mais amigos. E depois, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar com confecção, que eu também gostava dessa área de moda, eu gostava. Então, essa empresa que fazia as camisetas, era um dos meus clientes de confecção. Eu passei muito tempo trabalhando. Então, para mim, esse mundo eram cores chapadas. Para mim, o universo eram de cores chapadas, porque hoje em dia ainda existem muitas outras técnicas. Mas naquela época era o silkscreen. E o silkscreen a gente tinha que fazer aquelas telas com cores chapadas, né? Sim. Hoje em dia existem milhões de técnicas, mas naquela época tinha muita limitação. Então, assim, eu aprendi a fazer cores chapadas. Então, o meu universo era de cores chapadas. O que seria cores chapadas? O que seria? As cores chapadas são cores sem nuances, entendeu? Tá, bem coloridão, tipo isso, né? Não tem aquela sombreado. Hoje em dia chamam de flat, o flat design, que é o... que é aquela coisa... não, né? Esqueci o nome. Degradê? Tipo um degradê? Não. O degradê, justamente, tem nuances. A cor chapada, que você vê, é só esse azul. É uma cor chapada. Não tem sombra. Não tem sombra, entendeu? E para fazer sombras, é uma outra... O silkscreen precisava, assim... Eu não sei se você sabe como é a técnica do silkscreen. Você tem que fazer uma tela para cada cor. Até depois,
eu vou botar na minha página do Instagram, eu tenho uma imagem de uma canga sendo feita lá na Indonésia, sendo estampada, cor a cor. Eu vou botar lá. Então, eu aprendi a pensar em cores chapadas. E na faculdade, naquela época não tinha computador, era tinta mesmo, e uma coisa engraçada. Eu não gostava muito de usar tinta, porque sujava muito as mãos. E eu não gostava. Então, quando apareceu o computador, para mim foi ótimo. Mas eu gostava muito de usar o guache. E o guache é cor chapada. A aquarela tem sombras, tem nuances, né? O guache você pega e faz aquele chapadão. Então, assim, ele é inteiro de uma cor só, entendeu? Não tem sombras, não tem nuances, não tem textura, não tem... É sombras mesmo, é o volume, não tem volume. É isso que é a cor chapada, ela não tem volume. Entendeu? Você se inspirava já naquela época em algum artista que você olhava assim, opa, eu acho que eu puxo para esse lado? Eu até acho engraçado que as pessoas olham, né, que o Romero Brito e tal, mas a cor forte. Sim, ele é o mais famoso, entendeu? Eu conheço o trabalho dele. Isso mais ou menos em 2008, 2000. Esses desenhos aí que você está vendo do frevo, elas foram feitas em 2004. Antigo. A canga foi feita em 2008, a primeira canga. Então, você vê, já tinha 4 anos, né? Mas o Romero Brito, naquela época, começou a ficar conhecido e tal. Eu gostava do trabalho dele, eu acompanhava, né? Então, assim, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem eu tenho a influência mesmo, eu vou até mostrar aqui o calendário, porque quando eu morei em São Paulo, eu tive muito contato com uma marchand, que ela era tia do meu ex-marido, e ela era uma marchand de uma artista que fazia tapetes, tapeceira famosa. Ela era famosa naquela época, se chamava Madeleine Colasso. E ela desenhava muito, ela desenhava e ela tinha uma equipe de bordadeiras que fazia. Ela morava em Maricá, aqui no Rio de Janeiro, e lá ela tinha um espaço que tinha, eu nunca fui lá, mas eu sei que tinha muitas bordadeiras que ela fazia os pontos, os traços, e as pessoas, e as bordadeiras, elas bordavam. Sim. E o tema dela era Brasil, Brasil, Brasil. Ela era muito conhecida lá fora, aqui no Brasil ela não era. Então, assim, eu vou te mostrar. Madeleine Colasso. Não sei se aqui dá pra ver. Aqui, ó. Dá pra ver. Olha aqui. É mesmo. Você se baseou bastante na arte dela. É mesmo. Tá vendo aqui, as baianas? Baianas. Maravilhoso. Engraçado que ela, assim, hoje em dia o pessoal não conhece, né? Madeleine Colasso. Eu vou até procurar, hein? Vou até buscar o nome dela. Madeleine Colasso. Depois ela tinha uma filha que se chamava a Concessa Colasso. E todas as familiares começaram eles seguiram pelo bordado, entendeu? Então, essa tia do meu ex-marido, nós éramos muito ligadas, ela tinha tapeçarias espalhadas pela casa toda dela. Ela tinha tapetes nas paredes, porque como ela era marchand e ela vendia e ela proporcionava, fazia exposições e tudo, então a casa dela sempre era muito cheia dessas obras. Dessas obras, de tudo quanto é tamanho. E ela só bordava Brasil, Brasil, Brasil. E vem cá, foi ela que te deu essa dica ótima de licenciar a obra e não... Não, eu tive pouco contato pessoalmente com ela, porque ela já era mais... Você deu uma dica ótima, licencia a obra, você não venda, né? Não venda seus direitos, né? Então, sempre a minha ideia foi ganhar dinheiro com direitos autorais. Porque nós, artistas, a gente está sempre correndo atrás, está sempre tendo que correr atrás, correndo atrás. E a gente precisa ter uma segurança. Uma garantia, uma garantia. Para que você possa ocupar o seu tempo criando, visitando, passeando, vendo referências, pesquisando. Porque quanto mais tempo você tem para fazer essas coisas, maior vai ser o seu repertório, entendeu? Exatamente, então, exatamente. O lance de você pesquisar e ir no local. No local para você ver com seus olhos, né, como é o funcionamento daquele lugar e fazer a arte mais fiel possível, o mais fiel possível. Exatamente. Então,
o que que eu fiz? Eu mesmo comecei a pesquisar sobre o assunto licenciamento, entendeu? E eu até já fiz eu fiz até um artigo no meu site, eu tenho um artigo falando sobre isso. Não vendam suas imagens, não vendam suas artes, licencie, design, vocês estão perdendo dinheiro, porque muitas empresas deixavam de trabalhar comigo, principalmente editora, porque eu era uma das poucas que não vendia, que não assinava aqueles contratos leoninos de cessão total de direitos autorais, entendeu? Então, se tem um monte de gente que vende... Aceita, né? Aceita ser vendido a preço de banana, né? Aí eles vão, né, como o povo é explorado, né? O povo que não tem essa sabedoria, essa consciência. Então, numa época, muitos artistas, isso na época das listas do Yahoo, do Orkut e tal, nessa época nós fazíamos muitas e muitas postagens tentando orientar os artistas mais jovens para que eles não vendessem as artes, para que eles licenciassem. Ou por outra, eu posso até vender, mas assim, vendo, só que o preço vai ser, sei lá, 50 vezes maior, entendeu? Porque a gente tem que ter uma garantia, é o que eu falei, um colchão financeiro para que a gente possa trabalhar em paz, não precisar ficar preocupado que toda hora você tem que pagar uma conta, viver no buraco, ser miserável, ser pobre, assim, não ter dinheiro para você, o básico, ser um pedinte. A gente até brincava, vamos virar um pedinte. Que triste. As faculdades tinham que ter essa matéria, né? Essa cadeira, tinham que ter no final do Exatamente, tinha. É uma falha. Então, Ana, o que acaba acontecendo muitas vezes é que as próprias pessoas, muitas vezes os próprios designers que saem das faculdades e tal, depois quando eles vão montar o seu escritório, alguns deles vão explorar os novos designers, entendeu? Entendi. Sabe? É uma cadeia de exploração, né? É um explorando o outro. Não é mole não. Legal, entendeu? Eu falei, não acho. Por que o artista tem que ser o elo fraco dessa história, quando o artista é o que põe conteúdo, é o que coloca o conteúdo no espaço. Uma camiseta em branco é só uma camiseta, é uma commodity. É o artista que vai fazer o produto ficar diferente. Mas a maioria dos artistas não tem essa noção. Então, o que eles fazem? Nossa. Não valorizam o próprio trabalho. Ai, gente, você fala isso, fica até triste. Meu Deus do céu. Como que tem profissões que são exploradas por ignorância mesmo, né? De quem não aprende essas coisas que você aprendeu, pelo amor de Deus. Olha só, eu acho aqui. Sobre o lance que eu li no seu Instagram, que você trabalha em home office há mais de 15 anos, né? Então a pandemia não te afetou tanto. Não te afetou tanto. Mais até, vou te dizer, tem mais tempo. Porque, na verdade, qual era a minha intenção? Como eu tinha filhos pequenos, né? Eu cheguei a trabalhar em alguma agência de propaganda, até em São Paulo cheguei a trabalhar, mas eu não me adaptava muito naquele ambiente, sabe? Eu não gostava muito, é um ambiente muito egocêntrico, muito ego, muito... E eu sou mais tranquila nesse assunto, sabe? Então, era muita briga, muita intriga, muita coisa. Complicado. Então, aquilo me incomodava muito. E eu cheguei a trabalhar numa agência em São Paulo como atendimento, né? Eu fui para uma entrevista para uma área criativa, mas ele achou que eu era bem articulada, eu tinha assim, uma boa aparência e tal, e ele queria alguém de criação para trabalhar no atendimento. E eu fui trabalhar com atendimento, me divertia muito, adorava visitar os clientes, né? Botava minhas roupas maravilhosas que eu gostava. E fui trabalhar como atendimento. Só que, como eu disse para você, era um ambiente de muita intriga, muita briga, né? Chegou um dia, eu pedi demissão, falei, chega, não aguento mais, e fui embora. E os clientes todos falavam, Mônica, para onde você vai? Para onde você vai? Nós vamos junto, para onde você vai? Nós vamos junto. Eu comecei a atender esses clientes, entendeu? Na minha casa. Você puxou a sua clientela, você puxou o pessoal para você, fez bem.
como os meus filhos eram pequenos, eu falei, eu vou ficar, porque assim, é uma forma, eu tinha uma pessoa para me ajudar, né? Nesse tempo eu já tinha me divorciado, né? Eu estava lá em São Paulo, eu cuidando dos meus filhos, né? Então eu falei, vou ficar em casa. Eu tinha um computador, tinha um escritório mesmo, tinha uma estrutura, e eu falei, vou trabalhar em casa, vou atender essas pessoas. E era bom, porque eu podia ir para toda a festinha de escola, eu podia ir. Né? A minha mãe trabalhava em casa, até hoje a minha mãe trabalha, ela está com mais de 80 anos, mas a minha mãe, ela trabalhava fora, desculpa, ao contrário, e eu senti muita falta da minha mãe. Aí eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um jeito de poder ir em toda a festa. Minha mãe nunca ia em festinha, e eu falei, eu ia em todas, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar em casa justamente por causa disso. Porque o nosso trabalho de design, o trabalho artístico, é um trabalho que permite você trabalhar home office. O cliente não está preocupado onde você está, entendeu? Ele quer um trabalho entregue. E o computador facilitou muito isso, muito. Eu passei por essa fase, né? Quando eu comecei era tinta, depois veio o computador nos anos 90. Eu comprei o meu Macintosh logo assim, no início dos anos 90, comecei a trabalhar, no início era meio estranho, depois a gente se acostumou. Então, assim, eu passei por todo esse processo. E eu todas as fases tecnológicas. Então, a sua pergunta que você falou com relação à pandemia. No início da pandemia, atrapalhou sim. Por quê? Porque os meus clientes eram a maioria da área turística. Então, assim, canga. Ninguém mais parou de fazer canga. É mesmo. Praia, ninguém estava indo. Que mais? Parou tudo. Por exemplo, na Indonésia também, a fábrica estava fechada. Fechou a fábrica. Não estava produzindo, até hoje não está produzindo. Eu conversei ontem com um fabricante, esse ano eles não fabricaram nada, e está parado lá, entendeu? Então, afetou sim os primeiros meses, e eu aproveitei, eu tinha feito uma poupança, eu falei, quer saber? Vou aproveitar para tirar umas férias. Claro. Né? E cuidar de projetos pessoais. Né? Mas nesse meio tempo, as coisas assim, de casa, tudo bem, canga ninguém ia usar porque ninguém estava na praia, mas você podia fazer toalhas, toalha de mesa, ou fazer, não sei, chinelos estampados. Mas aí a pergunta que eu te fazer lá embaixo, nas próximos objetivos de produtos. Aí você vai vender aonde, entendeu? Esse é o problema, você vai vender aonde? Né? Só você vai vender, porque são souvenirs a maioria, entendeu? Então, o legal é a pessoa comprar lá. A pessoa que comprou essa canga para você, ela foi lá no Nordeste, visitou e comprou e trouxe para você, entendeu? É legal. Foram feitas várias coisas, aqui tem uma canequinha, foi feito. Caderno também, quadrinhos, né? Mini murais. Coisas que a gente fez, né? Essa aqui é Mas esse aqui até dá para comprar no site. Esse aqui eu fiz foi feito lá na Collab 55, não sei se você conhece. Então, sim, eu vi. Tem Collab e tem a Society. Você também tem bolsas, né? Só que é mais bolsa de praia, né? Então, as bolsas também são da Collab. Da Collab, fica tudo ao contrário, né? Não, também é feito na loja. É muito lindo. Lá na loja da Collab também, as bolsas. É muito lindo e valoriza o Brasil inteiro. Você faz os desenhos que vão do Oiapoque ao Chuí. Você tem desenho do norte ao sul. Norte ao sul do Brasil. Exatamente. Os fabricantes é que começaram a me pedir, entendeu? Começou o primeiro desenho do frevo, aí ele falou, Mônica, faz isso, faz aquilo, faz... Aí ele começava a me dizer as cidades que ele queria, e aí eu comecei a desenhar. Então, assim, hoje eu vou dizer para você que eu sei lá, eu já perdi a conta de quantas cidades brasileiras eu desenhei. E depois repeti. Porque Salvador já fiz uma vez. Por exemplo, Camboriú já fiz várias vezes. Florianópolis já fiz várias artes de Florianópolis diferentes, entendeu? Camboriú já fiz algumas diferentes. Garopaba, o Nordeste. Então, assim, das praias, e principalmente as praias mais conhecidas, eu fiz praticamente todas. Todas, nossa, que massa. E quando é uma cidade que não tem praia, eu ainda não fiz. Por exemplo, eu tá no meu caderninho, vou desenhar Gramado,
vou desenhar Foz do Iguaçu, vou desenhar essas cidades, Minas, por exemplo, não fala, você não desenhou nada de Minas, Belo Horizonte. praia. Você ficou mais no foco praia. Tem as cachoeiras da região centro-oeste, as cachoeiras... Nossa. Tem coisas lindas, mas sabe o que acontece? Que eu desenhava o que os clientes me pediam, me encomendavam. Claro, eu não tinha tempo de desenhar as coisas, entendeu? E vem cá, e o meio tempo de viagem? Como é que você conciliava? Qual era o segredo? Essa é a minha pergunta. Qual o segredo para exercer tantas e variadas atividades artísticas e ainda assim ter tempo de viajar e apreciar a natureza? Porque você é apreciadora da natureza. Eu fico vendo no seu Instagram, você está no Bosque da Barra, você está na Ilha de Paquetá, você tá na outra Ilha de Gigoia, já tá vendo jacarés lá, que eu não via há um tempão os jacarés, precisou ter uma pandemia para ninguém sair de casa e os jacarés apareceram. Os jacarés, as capivaras, as garças, os tucanos, as maritacas. Você sabe que aqui passa maritaca? Eu vejo na minha varanda. Maritacas, berrando, gritando. Aqui também tem. Maritacas. Então, como é que eu faço? Como é que você consegue isso? Para poder passear e trabalhar exaustivamente, criando, mas também passeando e visitando esses lugares legais, paradisíacos. Com essa pandemia, eu comecei a sentir uma necessidade muito, muito grande de natureza. Inclusive, assim, eu tenho o sonho de sair do Rio de Janeiro e morar numa cidade menor. Uma cidade mais tranquila, né? O Rio de Janeiro é uma cidade violenta e assim, a minha vida inteira vivi em cidades violentas, Rio, São Paulo, né? As capitais, né? As capitais. Porto Alegre também, né? Porto Alegre também, né? Dando mau exemplo. As capitais é um problema sério. Então, e aí, nisso que eu ficava com inveja lá de Santa Catarina, quando eu ia para lá, que a gente podia passear na rua sem problema nenhum. E eu falei, por que eu não nasci aqui? Você não nasceu, então, mas você tem um pezinho lá no coração também e a genética toda de lá, ué. Exatamente. Então, catarinense também, de coração. E aí, com essa história da pandemia, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer muitas trilhas, né? E já fazia algum tempo que eu fazia. Mas com essa pandemia, eu tenho necessidade de todo final de semana ir para a natureza. Então, eu comecei... Aqui no Rio de Janeiro, é o que eu digo, o Rio de Janeiro é incrível, é maravilhoso, é lindo, poderia ser a cidade mais linda e mais visitada do mundo, porque aqui nós temos lugares incríveis. E até, por exemplo, o Bosque da Barra, eu não conhecia, a Ilha da Gigoia, eu não conhecia. Eu comecei a pesquisar na internet bosques do Rio de Janeiro, entendeu? Parques do Rio de Janeiro. E comecei a paquetar. Eu moro aqui, sou carioca, moro aqui, morei muitos anos aqui, moro, né? E nunca tinha ido para Paquetá. Nossa. Então, assim, todo final de semana eu decidi que enquanto eu não conseguisse ir morar numa cidade menor como eu quero, que eu ia ficar passeando. Eu falei, eu vou todo final de semana, eu vou para o próximo final de semana agora, já tem outra. Você vai para onde agora? Qual é o próximo destino? Itacuruçá. Itacuruçá. Eu tenho casa de praia lá em Mangaratiba. Então. É caminho. Itacuruçá é lindo. Ali é aquela área toda, né? Tem a região dos lagos, Búzios e tal, que é o oposto, e tem essa região da Costa Verde, que é muito bonito. Angra, Paraty, Itacuruçá. E você me pergunta como é que eu faço? Eu vou nos finais de semana, né? E é prioridade, é você priorizar. Que uma das coisas que é importante também, que eu sempre falo, e além do licenciamento, outra coisa importante para quem trabalha em casa, no computador, e exercícios físicos, é muito importante. É muito importante. Então, eu sempre priorizei isso na minha vida. Eu comecei a fazer ginástica muito cedo, porque a minha irmã tinha um problema de coluna, e minha mãe botou eu e ela, e fomos todo mundo fazer ginástica. Então, eu mantive esse hábito. E é uma forma também de você poder, quando você vai fazer os passeios, as trilhas, é uma forma também de você estar fazendo exercício, né? Então, é uma forma, priorizar, entendeu? Eu falei, eu quero passear, eu quero ir para as praias, eu quero ir conhecer lugares, eu quero ir para a natureza, e agora isso ficou muito mais latente depois dessa pandemia, de ficar dentro de casa, né? E a vontade, assim, de a gente, eu acho que a gente
voltar às nossas raízes, né? Esse excesso, porque é uma coisa assim interessante. Tem muita gente que está descobrindo o mundo virtual agora, está encantado. Mas eu já estou nessa Há muito tempo, há muito tempo. Tanto que eu buscava cursos, toda vez que eu ia fazer curso, eu nunca fazia online, eu fazia fora, porque a minha vida já é muito online, dentro de casa e online, virtual. Os amigos, né? Todos através da internet. Então, eu sempre ia para a rua. Curso de inglês, eu ia fora. Não quero. E agora está tudo online. Até o curso de inglês está online. Está tudo online. Gente, até Entendeu? médico, até médico. Dentista não dá que você tem que abrir a boca, como é que o dentista vai mexer? Mas médico, psicólogo. Nossa Senhora, imagina. Online. Tá tudo online. E aí eu falei, gente, tá tudo online. Eu ia, tipo, academia legal para ir para a rua, ver gente, ter contato com gente, sair de casa, né? E principalmente, porque a gente fica trabalhando no computador, ou qualquer artista que costuma fazer isso, a gente começa a ter esforços muito repetitivos. O nosso Na corpo mão, sempre... né? A mão Você começa a ter... lesão, né? Ler, né? Lesão, não sei o que lá. Exatamente. Mulher, essas coisas, tendinite, né? Eu tenho. Então, e não é só tendinite na mão, não. Na perna, de ficar sentado na mesma posição. Coluna, né? A pessoa fica meio corcunda, ou meio então, e aí, o que acontece? Eu ia para a rua para viver, para sair do mundo virtual. Fazia muito bem. Fez muito bem, faz ainda muito bem, E acabou tudo isso na pandemia, ficou todo mundo em casa. Todo mundo preso em casa. Por isso as lives é aquela loucura, né? Você ligava o celular, ligava o computador, aquela loucura lá, o pessoal malhando o dia inteiro. O que é isso? Parece hamster. Parecia hamster. Eu falei, o dia inteiro lá. Eu falei, gente, nós não merecemos isso. A humanidade não pode virar hamster. Então, eu acho que a humanidade tem que começar a ter um equilíbrio, né? Ficar tudo no virtual não pode. Tem que ter uma parte virtual e uma parte real. A gente precisa disso. Eu falo assim, como eu já trabalho muitos anos nessa toada aí, eu sinto muita falta de natureza, de contato com pessoas reais, não só um contato virtual, entendeu? Sim. É um contato... O virtual é muito frio, é muito distante. Então, o virtual... Você cai naquela de achar que está conhecendo a pessoa que você não conhece. A gente mal conhece quando você vê pessoalmente, né? Cara a cara, tete a tete. Quem dirá no virtual? Aí as pessoas se decepcionam com as outras, né? Eu achava que conhecia. Não conhecia. A gente precisa do calor humano, sabe? A gente precisa do calor humano. Então, como hoje em dia eu voltei já a malhar, né? Isso eu fiquei de março até outubro sem malhar, isso fez muito, estava fazendo mal para o meu corpo. Dá um mau humor também, né? Dá um mau humor. Já que eu não... Que a gente precisa da oxitocina, né? Aquele hormônio do bem-estar, a gente precisa. Sem malhar, sem falar com as pessoas cara a cara, a gente fica insuportável, não dá, realmente. Então, aí eu comecei a ir para os lugares que dava para ir. Comecei a andar na lagoa, depois aí eu fui conhecendo os parques, eu fui indo nos parques, né? E cada hora eu inventava um lugar e falei, E aí eu voltei a fazer as trilhas, que eu tinha parado há alguns anos, voltei aos grupos de trilhas, porque é uma forma de você ter contato com pessoas também, né? Trilha é muito legal. Eu fiz uma agora em setembro. Meu pai também é assim, gosta, ativo nas atividades físicas. E aí ele sempre marca, todo ano em julho, só que depois dessa pandemia ele deixou para setembro, que estava tudo fechado. A gente foi no parque de Itatiaia, não foi depois de Itatiaia. Gente, onde tem o pico das agulhas negras? Você até esquecia, tanto pico que a gente escala. E muito legal, muito assim, é gostoso também, né? Você respirar aquele ar puro, né? Exatamente. Então, hoje em dia virou uma necessidade. Todo final de semana eu tenho que sair daqui. Eu moro na Tijuca, né? Eu já morei aí. Eu morava na usina, lá no alto. Sei, então, você está mais próximo da natureza. Então, eu moro aqui, perto do Maracanã, da Praça Santos Penha. E aqui aí é loucura, né? Aí é carro, é ônibus. Exatamente. Aí eu chego no final de semana, eu tenho que eu preciso ver natureza. E aqui tem muito perto, né? Na pior das hipóteses, você pega e vai para Barra, você vai para... Aqui eu tenho a Quinta da Boa Vista, aqui perto. Então, Quinta da Boa Vista, Mônica, é um lugar muito bonito, mas muito abandonado, né? Ao redor ali. Dá dó, dá pena, é assalto, gente ali que tá, né?
se vendendo, vendendo corpo. Ah, é horrível, uma mendigada e drogas rolando ali, crack. É uma judiação, uma judiação. Então, deixar abandonada aqui toda Boa Vista. Realmente, nossos governantes, prefeitos, ai, uma vergonha que fazem com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ser uma cidade incrível, vou te falar, viu? Tem lugares lindos, eu já visitei várias trilhas, mas ainda dá para ir para alguns lugares. Dá. Esses todos que você visitou, dá para ir tranquilo. Esses bosques, essas ilhas, dá para ir tranquilo aqui no Rio. As praias também, Grumari, ou ir lá para Restinga, mas a Restinga da Marambaia precisa ser militar, né? Restinga da Marambaia já precisa... Tem alguns lugares que você precisa chegar muito cedo, né? Eu sei que tem uns lances assim. Tem esses lances. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, então, que você admira o artista que você falou, que foi o seu modelo, né, para sua arte, foi a Madeleine Colasso. Madeleine Colasso. Ó, sou boa, decorei. Madeleine Colasso. E aí, além das cangas, canecas, bolsas, cadernos, quadros, murais, tem outro objeto que você já está almejando, assim, ilustrar, desenhar? Já é feito. Isso aqui, ó, são ímãs de geladeira. Já tem chaveiro. Chaveiro! Ah, gente, eu vou entrar já no seu site, vou começar a comprar as coisas. Mas esse chaveiro aqui é só o fabricante é que vende, entendeu? Eu não tenho que vender no meu site. Isso aqui, ó, todos eles são os fabricantes que vendem, né? As canequinhas também que eu mostrei, né? Caneca é muito legal. Caneca é decorativo, você pode usar para 1000 coisas. Para beber um cafezinho, um chazinho, mas também para colocar as coisinhas na caneca. Isso aqui eu mesmo que fiz, eu mandei fazer numa gráfica. Isso aqui era uma agendinha. Lindo, caderno, uma agendinha, sem capô, olha. Mandei fazer numa gráfica, eles faziam faz de acordo com a demanda, né? Existe hoje em dia várias para quem é artista, dá para explorar bastante. Eu fiz. E o segredo seu, assim, para você ser achada, encontrada, foi você se lançar na internet, né? Aí que você conseguiu visualização, o pessoal te achou. Incrível. Exatamente. As pessoas... Então, é isso que eu tô falando, né? Eu sou fã da internet. A internet é maravilhosa. Só que tem essas coisas que você vive um mundo virtual, né? Por isso que eu acho que o legal é você juntar as duas coisas. Você ter o mundo virtual, mas não esquecer do seu mundo real também. Eu, por exemplo, o que eu falei com você, os cursos eu vou fazer sempre presencial. Agora estão suspensos, mas aula de inglês, eu não faço nada online, eu faço tudo presencial, faço questão, que é uma forma de eu sair de casa, ver gente, mudar a posição da minha mão, levantar, entendeu? Fazer coisas diferentes. Ficar sentado o tempo todo, ninguém merece, né? Sentado no sofá, sentado na cadeira do escritório, sentado assim. Ah, não, realmente. Mas essa pandemia foi engraçada, que muita gente que não cozinhava encarou a cozinha, né? Por um lado foi bom. Sim. E não deixa de ser uma ginástica, né, Mônica? Ficar fazendo comida, ficar lavando louça, vai pro tanque, lavar roupa. Tá lá, mexendo com os braços. É uma ginástica também. Tá varrendo a casa, né? Limpando. É uma ginástica. Exatamente. Mas Eu acho que as pessoas adquiriram muitas novas habilidades com isso, né? Quem soube aproveitar, eu acho que tudo é oportunidade, né? Então, a gente consegue tirar sempre alguma coisa boa de uma crise, seja ela qual for. Mas sim, então, isso que você falou, que o Rio de Janeiro, como é que é? Em um ano, ele não vende o turismo que Paris vende em um mês, é muito chocante. Meu Deus, é muito chocante isso. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Eu falei, olha, o Brasil inteiro, pior ainda. Isso é alarmante. O potencial turístico do Brasil é muito grande, muito mesmo, entendeu? Isso foi até um fabricante que me falou que o Brasil recebe 6 milhões por ano. O Brasil, não é o Rio de Janeiro, não, é o Brasil. Inteiro. E que corresponde, tipo assim, a um mês de Paris, entendeu? O potencial turístico do Brasil é muito grande, muito grande. Então, eu acho que o Brasil é um mundo de oportunidades, entendeu?
que estão escondidinhas numa caixinha, que é só abrir essa caixinha. E não é caixa de Pandora, é caixa de coisas boas que vão acontecer. Eu acho que as pessoas têm medo, né? Acham que é a caixa de Pandora. Não mexe, que se você mexer vai sair coisa esquisita. Não vai sair coisa esquisita, vai sair coisa boa, né? Sabe o que é? Você gostar do Brasil é considerado brega, entendeu? As pessoas têm um preconceito gigante com o Nordeste. E eu amo o Nordeste. Eu acho que de lá sai tanta coisa criativa. Não, o Brasil eu acho que é o povo inteiro. mais criativo que tem no Brasil. É o povo nordestino. Então, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, O Brasil nós inteiro, temos vários países aqui dentro. Mas Nós temos que frio, você falou do brega. O pessoal associa o brega ao norte, nordeste. E o chique ao sul, ao sudeste, né? Tem essa rixa que não deveria existir. É uma besteira. Mas eu acho que agora o brasileiro vai, porque eu acho que o turismo interno tá difícil de viajar lá para fora por conta de tá fechado lá fora, por conta do dólar também, que tá caro. Por conta dos voos longos, né? Que tem que fazer voos mais curtos. Não pode ser um voo de mais de 9 horas. Então, a tendência é que o turismo interno é que seja... que cresça agora, né? As pessoas fiquem viajando, e tem cidades que já estão recebendo muitas visitas. Eu sei que Penedo já estava bombando, tem muitas cidades que já estão bombando, entendeu? E eu acho que agora o povo brasileiro vai poder descobrir o Brasil, entendeu? Mas eu acho que não é só o povo brasileiro, não. Quer dizer, não é só o turista brasileiro, é toda a estrutura que eu acho que é muito precária. Eu falo aqui no Rio de Janeiro, eu acho a estrutura precária. Eu fui para Gramado, e Gramado tem uma estrutura incrível para receber o turista. Eu até brinquei, eu falei, nossa, os prefeitos, os governadores do Rio deviam de passear em Gramado para aprender o que é receber o turista, entendeu? Lá é uma estrutura profissional. Lá eles sabem... Eu acho que a gente faz cursos, né? A gente se recicla. Por que esses nossos políticos não fazem o mesmo? Eles tinham que ser obrigados a fazer curso para ser político. E como tem que ser político? Você tem que visitar várias cidades do Brasil e se espelhar nas que não deram certo. Tipo o que você falou, Gramado deu certo. Então vamos imitar Gramado. Mas eles não fazem curso de nada. Eles só ficam fazendo estardalhaço, brigando, dizendo que isso, que aquilo. Mas um curso para ser político, para trabalhar e governar, não tem, né? Aí não tem graça. Eu acho que é o povo brasileiro que precisa, acho que a coisa tem que vir de baixo. As pessoas precisam começar a valorizar o país, o Brasil. Da para a gente não aceitar mais determinadas coisas, entendeu? A gente aceita muita coisa. A gente mesmo, por quê? O próprio carioca, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa que eu senti quando eu voltei, eu fiquei 22 anos em São Paulo, e quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, uma coisa que me chamava muito a atenção é que o carioca diz que o carioca é muito bairrista. Você não pode falar mal do Rio de Janeiro. Só que o próprio carioca é que suja. Joga lixo na rua. A praia imunda, a areia imunda. Então, eu acho que é uma coisa até relativamente fácil de resolver. Que, olha, se fizesse uma campanha nas mídias, falando do Brasil, cuide, o Brasil também é seu, as calçadas são suas, as ruas são suas. Fomentando nas pessoas esse amor pela rua, pelo seu bairro, pela sua cidade. Isso é tão fácil. Fazer mutirões de limpeza. Toda semana, mutirão de limpeza em tal lugar. Vamos lá. E aí dá é que o pessoal não quer trabalhar de graça, né? Ao mesmo tempo que trabalha de graça, que os salários são péssimos, da base da pirâmide, o povo ganha muito mal e não reclama e engole, porque acaba que tem que engolir, né? É triste. Então ninguém quer trabalhar de voluntário. Vamos limpar as ruas e as praças e as areias do mar. Ninguém quer trabalhar de graça. Mas deveria, porque a gente é cidadão e tem que haver as nossas praias limpas, nossas ruas limpas, nossas praças e parques limpos. Pelo amor de Deus. Agora, vamos supor que tivesse uma campanha bem bacana, feita veiculada nas mídias, e que dissesse que é moda e que é bacana você recolher o seu lixo. Você acha que não ia funcionar? Iam. É criar uma cultura. O problema é que não há interesse. Não há interesse. Não querem que o povo tenha consciência de que, né, tem que fazer isso para melhorar o seu ambiente. Uma época
Eles espalham a raiva e o medo, não espalham essa coisa que você falou de moda. É moda. Só, opa, moda. Não, é raiva e medo. Medo e raiva. Mas é divisão, tudo isso, essa coisa, essa fase, assim, essa coisa triste que a gente está passando, que é uma vibração, uma energia ruim, eu até prefiro ficar. Eu prefiro fomentar coisas boas, mas é o que eu digo, era só tornar moda. Todo mundo limpar, entendeu? Uma campanha maciça. Todo mundo ia aderir, porque ia ser fora de moda, ia ser feio jogar lixo na rua ou na praia. Cada um ia levar o seu. Você vê os trilheiros, a gente que faz trilha, os trilheiros levam o seu lixo. A gente não deixa na natureza. Já é uma cultura que foi criada. É só estender isso nesta população, entendeu? Por exemplo, eu vejo aqui na Tijuca, as calçadas são sujas. A própria pessoa que é dona, eu fico pensando assim, nossa, o próprio dono da casa, na sua calçada, ele não incomoda ele sair e encontrar aquele lixo na sua porta? Ele mesmo, porque para ele, entendeu? Então eu acho assim, é muito fácil de resumir. É muito simples. E eu sou mas é que banalizou, né? O povo se acomodou e ficou muito banalizado. Então, tá bom, é sujo mesmo, o gari vai passar e vai limpar. Mas o que adianta passar e limpar se o outro vai lá e suja? E aí fica complicado, né, Mônica? É complicado. Aqui no Brasil tem uma cultura, nós fomos ensinados, eu vou falar, até na minha época também, nós fomos ensinados a não pensar nas coisas públicas como nossa. É do outro, não é de ninguém. Deixa pra lá. A gente tem essa cultura, não é de ninguém. E tinha que ser o contrário, é uma cultura assim, é meu, é nosso também. Só fala essa história de que é nosso, quando é para manipular, entendeu? Quando é para, tipo, olha, é seu, a rua é sua, vamos cuidar, você vai viver ali, entendeu? Eu tô falando assim, na escola dos meus filhos aqui no Rio, eles mesmos contaram que tinha gente que jogava lixo na rua para dar trabalho pro gari. Entendeu? Feio, né? Olha essa cultura. Imagina, então, olha feio. Tipo, ele que limpe, né? É o trabalho dele, gente, credo. Não é de ninguém, é terra de ninguém. Nós fomos educados assim, acreditar que o bem público é terra de ninguém. Então a gente mesmo não foi acostumado a gostar. É o que eu estou falando, assim, nós fomos ensinados a detestar o Brasil. Entendeu? A desdenhar, né? A desdenhar o nosso território. Nosso território é inferior. Vamos nos espelhar lá fora que deu certo. Como é que pode ficar olhando lá para fora? A gente tem que olhar primeiro aqui para dentro, aí depois olhar lá para fora. Consertar aqui dentro. Não tem que imitar o que está lá fora, porque é muito diferente. É outro. Por que você acha? Outro povo, outra cultura, outro clima, né? Outra geografia. Não tem nada a ver. Mas por que você acha que quando vem um estrangeiro aqui, ele se apaixona? Porque ele vê aqui coisas que a gente não enxerga, porque nós já nascemos vendo isso desde criança, entendeu? Ainda mais a gente aqui no Rio de Janeiro, praias, as praias lindas. Eu acho as praias do Rio de Janeiro, uma das praias, as praias assim, eu conheço praias do Sul, conheço praias de São Paulo. As praias do Rio de Janeiro são as mais bonitas, na minha opinião, entendeu? O tipo de areia, é uma areia fofinha, porque eu gosto das praias do Sul também, mas lá a gente que é carioca não consegue fazer montinho na areia, a gente estranha, entendeu? São Paulo, Guarujá, né? Guarujá. Não consegue fazer aquele montinho para deitar, entendeu? Então, assim, eu acho que as praias do Rio de Janeiro são muito bonitas. E a gente... Praia da Reserva, né? Eu adoro. Reserva, Grumari, Prainha. Adoro. Ainda consegue ter um pouquinho de limpeza ali, um pouquinho só, não muito. Sim, mas eu fui, por exemplo, Paquetá. Paquetá é uma gracinha, mas me doeu. Me doeu ver o mar, que é da Baía de Guanabara, imundo. Imundo. Não dá para tomar banho ali, quer dizer. Mas tudo isso, eu sou otimista. Eu acho que o brasileiro ainda vai descobrir o Brasil. É isso. Se o brasileiro tiver essa consciência que a gente está tendo e exigir dos políticos, vocês façam curso, viu? Porque para ser política é mole, né? Tem que fazer curso. Vamos lá, igual a gente faz. Façam também. Visitem essas cidades do Brasil que sabem receber turista e aprendam com quem sabe. Eu acho que a população tem que começar a valorizar o que tem, entendeu? Mas aí que tá, a população, como é que ela vai fazer isso, né? Se eles próprios não têm essa noção. A maioria não tem essa noção que a gente está tendo.
Mas do mesmo jeito que elas que cada um, cada um não cuida da sua casa, é começar a achar que a rua também é nossa casa. Claro. Aí que tá, mas será que cuidam mesmo da casa? Às vezes você entra lá, tá um pardieiro, né? Tá um fedor, tá... Ah, não sei. Às vezes as pessoas não cuidam bem da casa, também tem isso. Também tem isso. Mas as pessoas assim, estão bem, quem não cuida da casa, quem não tá legal, tá com algum... Tem, entendeu? Internamente. Quem tá bem, cuida. Faz sentido. Todo mundo gosta de viver num lugar agradável. Limpinho, né? Cheirosinho, clarinho, né? Lustradinho. Ô, Mônica, então. eu vou ter que encerrar porque a gente já falou a beça, daqui a pouco vai dar o reloginho, né, de 1 hora de live. Não sei como é que não deu ainda, que eu tô olhando ali. Deixa então, Mônica, seus contatos, site. Eu escrevo aqui? YouTube. Pode escrever ou pode falar, porque essa entrevista daqui a um pouquinho vai pro YouTube. Eu vou dar uma editadinha, vai pro YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu vou dizer para você que eu não alimento ele muito não, tá? Porque eu faço poucos vídeos, como eu falei para você, né? O meu Instagram é o monica.fux. Deixa eu ver. No seu Instagram já tem aquela árvore, né, de links, Linktree, que dá para o seu site, dá para tudo seu, lojas, seus produtos todos. É muito legal, eu estava vendo ontem. Tem tudinho. No meu Instagram, lá no Linktree, tem todos os meus contatos. Eu tenho Pinterest, também tem lá também, porque também muitas pessoas me acham pelo Pinterest também. Tá, massa. E é isso, aí tem todos os meus contatos. E muitas pessoas me acham aí pelas praias, elas veem as cangas, elas me escrevem, elas me mandam fotos, eu gosto. Na próxima vez que eu for à praia, eu vou com essa daqui, vou fazer várias fotos, vou te mandar. Tira uma foto pra mim. Eu gosto, eu posto no Instagram, eu acho muito legal. Eu gosto porque isso é outra coisa também legal, porque a gente começa a conhecer um monte de gente, as pessoas me escrevem, me procuram. É muito legal, muito legal. E que bom que a gente mora pertinho. Você tá na Tijuca, eu morava na Barra, agora tô em Jacarepaguá. Quando tiver uma trilha, quando tiver um passeio, um bosque, aí a gente faz contato. Eu vou pro Bosque da Barra, eu vou na Ilha de Gigóia, eu vou não sei aonde. Então também vou. Na Ilha de Gigóia. Se encontra de máscara, que ainda estamos em pandemia de máscara, mas a gente se encontra. Então tá. Obrigada, Mônica. Adorei te conhecer. E muito, muito sucesso. Eu que agradeço você a oportunidade. Então, tchau. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Eu vi algumas perguntas aqui. Eu não quis ficar respondendo ali porque ia atrapalhar o fluxo, né? Porque eu vi as pessoas comentando. Deixa eu ver. Não, ainda dá, porque o reloginho não tá vindo. Ainda dá aqui, deixa eu ver. O pessoal mais te elogiou, não teve pergunta, não. O pessoal falou que aí eu queria dar um beijo para as pessoas. Obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz com, né, quando alguém... Tânia Quinhões, minha família... Como é? Minha família de mulheres arteiras, pintura livre em seda, em tela, fotografias, etc. Viva a arte. A Tânia Quinhões é uma querida. Ela é muito querida. Ela, boa noite, lindo seus trabalhos, Mônica. E teve o Yuri Colonese, grande Mônica, uma inspiração... Meus populares com sua proposta artística maravilhosa. Grande beijo. Massa. É um poeta, o Yuri. Ele escreve, de vez em quando ele usa umas artinhas pelo TED, claro, para ilustrar as poesias dele. É um querido também. Que massa. Bom, então, um beijo. Obrigada, beijo. Mãe. Obrigada a vocês todos pelos elogios e pelo carinho, viu? Vocês são a razão de eu continuar desenhando. Que legal. Massa. Beijo. Tchau. Tchau, obrigada. Beijo.